Eu estava conversando certa vez com um amigo meu sobre alguns assuntos teológicos, ele é teólogo assim como eu, e num dado momento, não sei bem porquê, começamos a conversar sobre a situação das pessoas com deficiência na Bíblia. E aí ele vira para mim e diz: Luiz, ainda bem que a Bíblia é um livro inclusivo, não é? E eu olhei para ele, estranhei essa frase dele e disse: não, a Bíblia não é um livro inclusivo. A Bíblia não trata de inclusão de pessoas com deficiência como nós entendemos hoje. Até porque nos tempos bíblicos essa reflexão nem era feita. E a gente começou a conversar um pouco sobre esse assunto e depois eu comecei a pensar sobre que reflexos a teologia bíblica traz sobre a igreja nos dias de hoje no que diz respeito ao entendimento da questão das pessoas com deficiência. Veja bem, eu sou teólogo há mais de 2 décadas e a minha teologia é de origem protestante. Conheço um pouco da igreja evangélica, das igrejas históricas principalmente, mas também um pouco das pentecostais e neopentecostais. E eu fico pensando como a postura dessas igrejas nos dias de hoje é produto do que a teologia bíblica ensinou. Existem coisas que precisam de reflexão, porque eu acredito firmemente que algumas questões teológicas têm uma influência, se não direta, mas indireta, sobre muitos procedimentos da igreja com relação à questão de acessibilidade e inclusão. Veja bem, eu tenho frequentado igrejas por muito tempo na minha vida. Durante muito tempo eu estive semanalmente frequentando igrejas evangélicas. Mas eu sei que, com relação às igrejas católicas, isso não é muito diferente. E é óbvio que hoje nós temos muitos avanços acontecendo. Nós temos muitas coisas que são verdadeiros progressos no que diz respeito à acessibilidade. Por exemplo, há alguns anos atrás, cerca de uma década e meia atrás, nós não tínhamos rampas nas entradas do santuário. Nós não concebíamos uma igreja, e eu escutei isso certa vez, nós não vamos colocar uma rampa na frente do templo porque fica feio. A escada é mais bonito. Eu escutei isso uma vez. Hoje em dia, nós temos visto que há um número enorme de igrejas que já aboliram as escadarias na entrada ou pelo menos construíram rampas. O número de igrejas evangélicas que têm banheiros adaptados ainda é um número muito pequeno que eu tenho a notícia. Mas algumas igrejas já têm se importado com isso. São poucas, mas tem. No altar, ou na plataforma, no lugar do púlpito, ou como queiram chamar, praticamente nenhuma igreja construiu uma rampa ou tem feito uma rampa de acesso à plataforma. E isso é uma coisa muito interessante e muito simbólica, porque isso pode estar dizendo que essas igrejas não acreditam na possibilidade de um pregador cadeirante, de um pregador com mobilidade reduzida ou de um pregador que seja deficiente visual ou mesmo um pregador deficiente auditivo. As inacessibilidades no altar significam que o altar talvez não esteja receptivo a receber pessoas com deficiência. E isso tem uma ligação direta com um texto de Levítico, capítulo 21, que diz que os descendentes de Arão e
a descendência de Arão é a descendência sacerdotal do povo de Israel, os descendentes de Arão, eles não poderiam se aproximar do altar se eles tivessem alguma deformidade ou defeito. É assim que diz o texto. Isso está em Levítico 21, a partir do versículo 18. E há uma relação enorme de pessoas que não podiam se aproximar do altar. Por exemplo, vou usar a terminologia da época, tá? Cego, aleijado, rosto deformado, corpo deformado, ninguém que tenha pé ou mão defeituosa, anão, corcunda, ninguém que tenha feridas profundas ou purulentas, fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhuma dessas pessoas poderia se aproximar do altar. Esse texto tem uma referência imediata ao tipo de animal que poderia ser oferecido como sacrifício ao Senhor nos altares. Nenhum animal com mancha ou com qualquer defeito, terminologia da época, tá? Poderia ser oferecido como um sacrifício. Não há, depois desse texto de Levítico, nenhum texto semelhante, mas eu acredito que essa proibição ao altar, ela pode sim ter ainda hoje as suas reverberações. Isso é algo que precisa ser refletido. No que diz respeito ao Código de Direito Canônico de 1917, da Igreja Católica, há uma relação direta com esse texto de Levítico, porque pessoas com deficiência, seja ela qual for, não poderiam ser ordenados. Eles não poderiam ser consagrados como padres. No direito canônico atual, essa orientação foi extinta. A Bíblia, então, assume algumas posturas com relação às pessoas com deficiência. Nós encontramos relatos os mais variados de pessoas com deficiência no texto bíblico. Esse de Levítico, que eu acabei de falar para você, é um deles, e esse de Levítico é um texto proibitivo. Não poderiam ser ungidos sacerdotes se eles tivessem alguma deficiência, seja ela qual fosse. Mas os textos nem sempre são textos que proíbem alguma coisa. Alguns textos que dizem respeito às pessoas com deficiência são textos que protegem as pessoas com deficiência. E você pode dizer, então aí a gente já está começando a ter alguma coisa positiva, não é? Porque se o versículo fala de proteção, então isso é uma coisa boa. Bem, os efeitos que isso traz para os dias de hoje não são muito positivos, não. Porque essa proteção acontecia da seguinte forma. Ainda no livro de Levítico, no capítulo 19, tem um versículo que diz: não ponhas tropeço ao cego. Esse versículo é um tipo de proteção que Deus está colocando para que pessoas não se aproveitassem da condição de cegueira, da condição da deficiência visual daquela pessoa para roubar suas terras, por exemplo. E esse texto está baseado na fragilidade da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é retratada nesse texto como alguém indefesa, e se ela é indefesa, Deus é a sua força. O capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, ele está baseado exatamente nesse princípio de indefesa da pessoa com deficiência, de incapacidade. O capacitismo vê a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz
pelo simples fato dela ser pessoa com deficiência. Quando nós lemos esse versículo que retrata, entre aspas, a incapacidade de uma pessoa com deficiência visual de se defender, e eu acredito que naquele tempo tudo era muito mais difícil mesmo e eles deveriam sofrer muito, por isso a lei tinha o seu lugar e o seu espaço, nós precisamos entender que hoje nós vivemos outros tempos e que pessoas com deficiência, sejam quais forem as deficiências, física, auditiva, visual, mental ou intelectual, elas podem ser protagonistas de suas próprias vidas e cuidadoras de si mesmas. Algumas pessoas precisam de ajuda, algumas pessoas precisam de cuidados, mas várias pessoas com deficiência têm completa independência na condução de suas vidas. Então, essa ideia de cuidado, ela se propagou tanto que já depois de muitos anos, a Igreja Católica começou a cuidar das pessoas com deficiência, começou a exercer caridade com relação às pessoas com deficiência, retirando-as do convívio social, colocando-as em lugares onde elas ficavam internadas, asiladas, e isso era vista como uma prática muito boa, muito bondosa, uma prática de amor cristão. Cuidar das pessoas com deficiência porque elas não podiam cuidar delas mesmas. Às vezes, como em Deuteronômio 28, por exemplo, aí a deficiência já é símbolo de maldição. Deus dizia àqueles que se rebelavam ou pensavam em se rebelar contra ele: eu vou ferir vocês de cegueira e vocês vão ficar como loucos vagueando por aí. Isso me lembra uma vez quando na igreja uma pessoa passou por mim com o seu filho segurando a criança pela mão, olhou para mim e disse: olha, toma a vacina contra pólio para você não ficar como esse rapaz. A deficiência vista como um castigo. Se você não se cuidar, você vai ficar parecido com ele. O que o texto de Deuteronômio 28 diz é mais ou menos isso. Ou vocês voltam para mim, ou vocês vão parecer cegos, loucos, surdos, tateando por aí. Deficiência como símbolo de maldição. E finalmente nós chegamos no Novo Testamento e nos deparamos com um evento narrado no Evangelho de João, capítulo 9, quando os discípulos estão passando e eles encontram um cego pedindo esmolas pelo caminho. Os discípulos olham para Jesus e perguntam: mestre, quem pecou? O entendimento dos discípulos é que se havia aquela deficiência é porque havia pecado. Eles não perguntaram a Jesus se havia pecado, eles não perguntaram a Jesus por que aquela pessoa estava naquela condição. Eles apenas perguntaram a Jesus quem havia pecado, ele ou seus pais. E Jesus respondeu: ninguém pecou, mas esse homem está aqui para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Jesus, e eu quero dizer para vocês que Jesus não foi contaminado por nenhum dos ensinamentos equivocados acerca da questão da deficiência. Jesus tratou a todos e todas de maneira igual, do mesmo jeito. Jesus demonstra aí um profundo conhecimento da questão da deficiência. Ela não é fruto de pecado, ela não é maldição, ela é uma condição. Um outro fato interessante está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 2, quando Jesus está ensinando as pessoas dentro de uma casa e alguns amigos resolvem levar uma pessoa com deficiência física para ver Jesus. A multidão se aglomerava na frente da casa e não havia como ele entrar pela porta. Então eles levantaram aquela pessoa com deficiência que estava deitada numa espécie de maca, suspenderam-no pelo telhado e fizeram um buraco no telhado e desceram aquela pessoa até onde Jesus estava. E Jesus
olhou para aquela pessoa e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas ao redor de Jesus começaram a murmurar, dizendo: como é que esse cara perdoa pecados? Que poder esse cidadão tem para ficar por aí perdoando pecados? E Jesus, que segundo os evangelhos sabia o que se passava no coração das pessoas, olhou para aquelas pessoas e disse: vocês estão aí murmurando porque eu disse que os pecados desse rapaz foram perdoados. O que é mais importante, ou que produz um efeito maior, que eu diga: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Então, para que vocês saibam que eu tenho poder realmente vindo de Deus, eu digo para essa pessoa agora: levanta-te e anda. E ele andou. É uma narrativa de milagre, mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa no que diz respeito a essa correlação inexistente de pecado e deficiência. Quando Jesus olhou a primeira vez para o rapaz, Jesus olhou para ele e disse: teus pecados estão perdoados. E tudo bem, eu acredito que Jesus estava falando sério, os pecados do rapaz foram perdoados mesmo, mas ele continuou deitado na maca. Ele continuou na condição de pessoa com deficiência. Só depois, quando Jesus disse àquele rapaz: levanta-te, toma o teu leito e anda, aí ele levantou daquele leito. O fato de ter seus pecados perdoados não fez ou surtiu efeito naquele momento para que ele levantasse da maca. Ele não estava deitado na maca por causa dos seus pecados, ele estava deitado na maca por conta da sua condição. Todas essas coisas que eu falei podem ter uma reverberação grande na atitude que a igreja tem com relação às pessoas com deficiência. É muito importante que nenhum espaço esteja fechado, que nenhum espaço seja inacessível. Eu fico me perguntando por que será que eu não recebo convites para fazer palestras sobre acessibilidade nas igrejas ou conversar sobre inclusão. Será que esse assunto não é um assunto tão importante assim? Porque eu e outros colegas que fazem palestras sobre esse assunto não temos visitado igrejas, não temos conversado com líderes religiosos sobre esse assunto. Por que será? Será que esse assunto não importa, ou não é um assunto que esteja na pauta dos líderes religiosos de hoje? Será que a teologia bíblica do Antigo Testamento ainda surte efeito na vida dessas pessoas no que tange a questão da deficiência? Vamos pensar um pouquinho mais nisso? Bem, por enquanto é só isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um abraço.